Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do FerraCast, o podcast para quem não quer se ferrar. Hoje estamos com um convidado aqui especial, especialista em reestruturar empresas, ajudar empresários. É o Douglas. Douglas, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Fala um pouquinho de você, para esse pessoal conhecer. Bom, basicamente a gente tem uma consultoria financeira, né? Ela está fazendo 15 anos agora e a gente faz um negócio que o mercado financeiro chama de banco de investimento, então o IB. Então o que o banco de investimento faz? Ajuda empresas em momentos fora da curva. Então, exemplo, comprar e vender uma empresa, então eu quero chamar um investidor. O que eu faço? Então eu vou chamar a consultoria que faz a fusões e aquisições. Eu preciso de um financiamento grande, vou fazer uma estrutura diferente. Então eu vou fazer um financiamento estruturado que não é o meu dia a dia. A gente ajuda nas famosas operações estruturadas. E a gente tem uma área de reestruturação e que ela acabou se propagando muito e a gente é líder de mercado hoje em reestruturação de empresas, porque muita gente confunde isso. Olha, eu tô ferrado, eu vou buscar um investidor. Nem sempre o investidor vai entrar na minha empresa ferrada, então eu posso reestruturar ela e também atrair um investidor. Eu posso reestruturar ela e também trazer um dinheiro novo. Então essas três caixinhas se conversam e a gente ajuda essas empresas de middle market nesse momento especial. Ou seja, ajuda empresários aí que estão às vezes em dificuldade ou estão meio perdidos, empresários de porte médio, estamos falando aí que faturam a partir de 35, 40 milhões ano, até o céu é o limite. Hoje a gente vai ali de 30, 40, até um cara que fatura 500, 600, porque o cara maior do que isso, os bancos grandes de investimento acabam atendendo. Então ele tem uma retenção natural. A gente tem lá 1, 2, 3 clientes que são maiores do que isso, mas a grande massa ali são essas empresas médias que não têm acesso. E a gente, por exemplo, faz muita coisa no agronegócio também, que a gente acaba funcionando como uma ponte. Então assim, o fazendeiro está indo bem, ele precisa de dinheiro. Onde ele vai conseguir operações, fundos, onde ele vai conhecer esses fundos? A gente acaba sendo uma ponte para eles, de se organizar para falar a linguagem do mercado. Aquilo que o investidor quer escutar, né? Aquilo que o investidor mercado financeiro quer escutar. Exato. Então, assim, você está formalizado, está organizado, então a gente já vai organizar ele internamente e eu posso apresentar para ele de uma vez 20, 30 fundos que ele demoraria anos para conhecer todos e ter aquelas oportunidades. Quando você fala de organizar, é botar um pouco a finança dele em ordem, é isso? Tem de todos os tipos. A gente, em alguns casos, senta no conselho dele e vai ser não só a finança, mas tudo que uma empresa precisa para se profissionalizar. Então, eu vou olhar se o comercial dele tá bom, se o pessoal dele tá bom, se o custo dele é feito de forma certa, se vale a pena fazer o que ele está fazendo. Muita gente está fazendo e está tendo prejuízo. Por que você está fazendo isso? Por que você está tentando crescer desesperadamente? Crescer sem botar a ordem na casa. Sem botar a ordem na casa, você está perdendo dinheiro, vai perder mais se você está crescendo dessa forma. Então, regras de mercado. Então, eu vou dar um exemplo básico. Eu só vendo com margem mínima de tanto. Só isso corta, muitas vezes, 30%, 40% das vendas de todas as empresas. Mas menos do que aquilo, dar desconto para vender volume, não vale a pena o risco. Então, você pode fazer ali, ter um problema de virar o lucro, virar prejuízo, porque você estava numa margem muito arriscada, não valia a pena. Então, a gente bota essa profissionalização. O que as grandes empresas têm de melhores práticas, a gente acaba levando para uma empresa em reestruturação. E você vê um padrão desses empresários médios, né? Não vou dizer que é falta de educação financeira, mas eles começam um negócio, eles vão andando e a coisa fica meio perdida. Eles estão preocupados em vender e não de ter resultado. Sim, mas isso vai passar de uma educação básica no Brasil. Então, eu vou dar um exemplo. O IB, o banco de investimento que a gente faz nos Estados Unidos, o cara vai falar assim para você, olha, toma o remédio 3 vezes por dia. E o empresário que fez MBA, que estudou um pouco mais organizado do que aqui, o cara falou, tá bom, eu entendo aquela bula e eu vou conseguir fazer sozinho. Aqui metade não consegue fazer sozinho. Ele não tem esse conteúdo. Ele pode ser um mega vendedor, ele pode ser um bom químico que inventou um remédio, mas ele não sabe contabilidade. E olha, no Brasil tem muita regra, né? Contabilidade, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é jurídico, insegurança. Então, assim, são muitas coisas que ele não tem que a gente acaba emprestando para esse empresário. Então, não é de uma fé, mas falta muito conteúdo ali. Falta conteúdo, ou seja, para ser empresário. O empresário tem que investir em educação financeira. Total. Eu acho que tem que começar de cedo, né? É o que falta. Eu falo que a intenção é boa, o cara começa um negócio, ele dá aquele primeiro passo, mas ele acaba tropeçando em algumas coisas e fica enxugando gelo, né? Total. E aí, assim, então imagina assim, eu vou fazer uma empresa de remédio, eu sou um químico, estudei 4 anos, sei o que mistura, o que não mistura. Aí eu vou abrir minha empresa, eu tenho base zero.
por mais que o meu remédio seja genial, eu tenho base zero. Então talvez eu precisaria estudar os mesmos 4 anos no mínimo para saber igual para eu ser empresário e não mais farmacêutico que trabalha numa empresa que aí tem o farmacêutico, o administrador e todas as coisas. Então falta muita educação financeira, não só para a pessoa física, mas para o empresário. Hoje tem a moda, vamos empreender, startup, é legal, só que precisa de um pouco de base. Quero ser professor de tal coisa. Poxa, mas eu não sei a base? Como é que eu vou virar professor? Exato. Então, falta muito essa base no empresário. E a gente acaba emprestando isso para ele. É a grande sacada, virada de chave, né? Não é só ser técnico. Você tem que aprender um pouco sobre gestão. E a base de tudo está na educação financeira, ou seja, tem que sentar a bunda e estudar. Total. Não tem muito segredo. Que é a mesma regra que ele poderia fazer na pessoa física. Então, eu sou um médico, tô indo super bem, e aí eu coloco o meu dinheiro para alguém tomar conta. Será que o cara tá fazendo coisa certa ou errada? Isso acontece muito. E aí, puxa, o fundo quebrou com o meu dinheiro lá dentro. Um monte de gente veio me falar, poxa, Douglas, falou, olha, mas no mínimo você tem que saber o que você tá fazendo. Assinou lá. Eu deixo perder todo o meu dinheiro, concordo, assine aqui. Então, falta educação financeira. Então, e aí, na empresa, o cara faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa, eu acho que o CNPJ é a extensão do CPF. Total. Né? Total. Mistura um bolso com o outro, Total. Confunde o venda à vista com venda a prazo. E você vai. E a diferença de eu estou faturando muito para estou tendo lucro. Então eu estou faturando, peguei um contratão. Espera o contrato terminar para ver se deu certo, para botar o lucro, para deixar um pouco de dinheiro na empresa para ela continuar crescendo, para eu ver o que é o meu lucro. O cara já pega e troca de carro. Um contrato de 36 no segundo mês e fala, puxa, vai dar certo. Então tem essa ansiedade também de mostrar e falar que está tendo sucesso. Então, mas isso é falta da organização financeira e da educação financeira. Eu já acho que está dando certo e não necessariamente é. Quantas empresas eram pequenas e o cara fica num drive maluco de crescer e aí passa a não dar dinheiro e ter problema e quando ele faturava metade dava lucro. Exato. E ele deveria ter ficado ali porque o mercado dele não aceita tanta expansão. E aí fala, poxa Douglas, eu ganhei aqui dinheiro, casa, barco, avião, tudo que eu dei foi a empresa que me deu. Eu cresci mais, devolvi tudo, perdi tudo, ainda estou devendo 200 milhões de reais. Acontece muito. Isso é comum, né? Mas qual é o problema? O drive não pode ser só crescer. Eu preciso olhar se eu vou crescer com margem. Crescer saudável, com resultado, né? Eu tenho dinheiro para crescer? Se eu não tenho, fica do tamanho. Porque no Brasil, com os juros que a gente tem, a falta de educação financeira, eu vou tomar um dinheiro a juros? Pera, eu preciso pegar o dinheiro do banco, ganhar um pouco de dinheiro com isso para devolver do banco e sobrar para mim. Senão... Quem sobra no Brasil com os juros que a gente tem? Você não pode tomar dinheiro aqui no Brasil. Pode, se for muito bem calculado. Se for muito bem calculado. E quem merece dinheiro, que é o cara mais organizado, ele tem um juros um pouco mais barato. Então esse cara... Vai ter um score aí que os bancos vão olhar, vão falar, esse cara tá mais organizado? Então isso, aí acaba valendo a pena. E parte do projeto, olha, a gente tá falando de educação financeira. Quando você... os bancos fazem uma educação financeira forçada. Você quer comprar um carro? Você dá uma entrada, você participa junto e eu vou te financiar uma metade. Quantas vezes o empresário vai fazer um projeto que ele não tem a entrada? Ele quer que o banco financie tudo. É muito juros para você pagar. Então, se você vai se financiar saudável, olha, eu quero fazer aqui um galpão novo. Eu tenho um pedaço e vou financiar outro pedaço. Então, os juros é sobre um pedaço e não sobre o todo. Se bem planejado, talvez eu consiga pagar um juros sobre um pedaço. Isso vai acelerar a minha operação, isso vai valer a pena. Então, a educação financeira, não. Se o banco me deu, é que eu mereço. Taca pau. Nos juros dele. Agora, olha só. E ainda corre o risco do cara perder o carro. Então, e a leilão, né? Mas aí o banco faz isso de propósito. Ele fala, eu não tomo um risco 100%. Você vai tomar um risco de perder a sua entrada, 20, 30, 40, nos Estados Unidos é menor. Tinha gente que comprava apartamento com uma entrada muito pequena porque o mercado aceita, mas você toma o primeiro risco. Se você não conseguir pagar, você está fazendo análise. Você vai perder seus 30% de entrada daqui 3 meses. Eu tomo o carro se você não pagar. Além de perder o bem. Perdeu o bem já é meu, né? O bem é então meu, você vai dar a entrada e aí eu vou fazer. Então, mas a educação financeira, o cara fala, poxa, será que não é melhor eu juntar um pouco mais e dar 50% de entrada para pagar um pouco menos? E aí o risco tá mais calculado? Mas aí fica nisso. Então o brasileiro fica nesse consumismo sem ter a educação financeira e os bancos vendo como é que ele faz uma nova ferramenta que vai pegar o bem mais rápido. Então a alienação fiduciária foi feita para tentar pegar o bem dizendo o bem não é dele, nem está em nome dele. Nem está em nome dele, o bem sempre foi meu. O bem é meu. Exato. Que foi feito para carros, que o cara sempre fazia lá, pagava 2, 3 parcelas, falava, é boa fé, agora não consigo mais pagar. E ficava 1 ano andando com o carro. Então a lei vai buscando formas de segurar as fraudes. Exato. Mas tudo porque o cara vai tentar fazer e muitas vezes não é de má fé. Não é uma fraude. O próprio rotativo foi criado para vender mais. E aí tem essa discussão que a gente está vendo hoje, né? Agora, olha só. A gente está no momento novembro de 2023.
A gente tem a minha empresa tem 15 anos. Tá. É a primeira crise sistêmica que a gente tem de verdade. Então, assim, eu atendi muita gente da Lava Jato. Naquela época da Lava Jato não tinha obra. A gente fez uma porrada de construtora de obra pública, civil, Minha Casa Minha Vida, dragagem, drenagem, rodovia. Depois foi tendo problemas em algumas indústrias. O agro teve alguns problemas de quebra de safra antes da pandemia, que na pandemia ele realmente recuperou e aí virou o que todo mundo está fazendo, mas a gente atende o agro há muitos anos antes disso. É a primeira vez que a gente tem uma crise sistêmica. Não é assim, as transportadoras estão em crise. Todas as empresas estão em crise. Menos os bancos. Todos os bancos estão dando lucro. Se o cara tem um mínimo análise de crédito, está anunciando um pouquinho de lucro maior. Ele não cresceu 30% como nos anos antes, mas o banco está tendo lucro. O banco está dando lucro. E ele não produz um parafuso. Ele empresta para o cara e volta. Então, assim, imagina que você tem lá uma senhora que não tem educação financeira, que ela acha que tem que comprar e pode parcelar porque não fez o cálculo, dá 400% ao ano de juros. Não tem nenhum negócio. 400, né? Rotativo é isso Rotativo do cartão de crédito. Nenhum negócio dá retorno. Nem o Pablo Escobar fica com inveja e fala, nossa, 400 é bastante, hein? Porque assim, nem vender droga dá essa margem. Não dá. Então, só que olha só, pega a lista da Forbes, mundo, o único banqueiro bilionário que estava na Forbes era um brasileiro, o Sr. José Safra, a família Safra. No mundo não é assim. No Brasil, os banqueiros ficam muito mais ricos do que o normal. Óbvio, vai ter uma proteção, era mais difícil de ter banco. Tinha uma época que os bancos um compravam o outro e estava bem concentrado, mas é um negócio sem igual. E se a gente tem uma taxa de juros de 2, 3 ou 40, que é o que a gente já viveu no passado, os bancos sempre têm uma consistência de dar lucro. Ele tem uma proteção de mercado. As fintechs vão quebrar um pouco isso. Mas quando o juros foi a 2, ninguém tomava dinheiro a 2%. O banco só tinha mais spread, mais margem. A gente sabe, 2 é o que está ali no... taxa de juros do interbancário, mas quanto é que você toma na pessoa física? Exato. Mas aí, se o cara usa ou não usa, é a falta da educação financeira. É isso. A falta da educação financeira faz o banqueiro ficar rico. A falta da educação financeira acaba fazendo o banqueiro ficar rico. Esse é o ponto. Então, assim, não adianta a gente acusar o banco. A gente tem que ter educação financeira. Exato. É o que a gente pode estar fazendo, né? Talvez eu não vou comprar o bem agora, porque eu quero muito, eu vou juntar um pouco, eu vou buscar um negócio mais barato. Se eu juntar um pouco e mostrar para o banco, eu posso negociar uma taxa melhor, porque é menor risco para ele se eu estou dando uma entrada maior. Eu falo que as pessoas, né, a gente que traz aqui no programa, as pessoas têm que ter um plano de gastos consciente. Ninguém está falando aqui, não, você tem que economizar, não, você tem que gastar de forma consciente, se planejar. Sim. É isso, não tem segredo. Se você não curtiu o nosso canal, curta aqui embaixo, tá? A gente está conversando hoje aqui com o Douglas Dweck, que é um dos maiores especialistas em restauração financeira e que acaba também trazendo muita coisa relacionada à recuperação judicial, né? Que tem muita gente que... isso é uma ferramenta... Eu falo que é uma ferramenta apenas, mas total. Traz pra gente aqui um pouco sobre isso, porque tem muita gente que fala, não, isso é ruim, isso, aquilo... Hoje, mais de 50% dos casos de reestruturação, a gente acaba utilizando a ferramenta da recuperação judicial, que é uma lei para empresas em dificuldade. Então, eu costumo dizer que recuperação judicial, o nome é muito ruim. O nome deveria ser proteção judicial, porque a lei não me recupera. Ela faz o quê? Ela deixa eu sentar e renegociar com meus credores. Então, exemplo, o que acontece numa empresa normal que não pede recuperação judicial? Eu não estou conseguindo pagar os credores, um credor vai vir, vai me executar, vai querer bloquear minha conta, e aí, se ele pega um dinheiro na minha conta, eu vou perder a mão dentro da empresa. Vai ficar mais apertado. Vou ficar mais apertado. Então, eu ia pagar com aquele 1 milhão que estava no caixa, a folha, um fornecedor ou tal. Aí ele falou, olha, venceu, eu vou cobrar. Cobrou na justiça, bloqueou na conta. Vou ter um problema muito grande. Mesmo eu não querendo, não fazendo de má fé, eu perco a mão. Então, eu falo, olha, vamos pedir a proteção judicial, que é juiz, eu não consigo pagar agora. A coisa tá feia, caiu margem, estamos em crise, ou pandemia, o que quer que seja o seu problema, e eu congelo essa dívida agora. Eu vou ter ali, em média, pela lei, 1 ano, às vezes estende um pouco mais, que a justiça brasileira é um pouco demorada, eu vou ter 1 ano para renegociar com meus credores. E posso fazer de uma forma mais simples. Então imagina assim, eu tenho algumas recuperações judiciais em casa, a gente está tocando hoje 41 recuperações judiciais. 41, bastante, hein? Parabéns. Obrigado. E são 15 anos de história, a gente já fez 220 então ali é uma média de 15, 20 por ano nesses 15 anos de história. Então a gente atende 40 empresas, 20 podem precisar de uma recuperação judicial. E por que a gente usa a recuperação judicial? Difícil, eu tenho uma recuperação que tem lá 16 mil credores. Então é muita gente para negociar. Dificilmente eu ia conseguir negociar e fazer um plano que 16 mil pessoas aceitassem. Então, a mágica da recuperação judicial é, eu faço um pacotão da renegociação, todo mundo, eu faço uma proposta só, então eu vou fazer ali, olha, eu posso pagar em 10 anos, 5 anos, 20 anos, cada um vai fazer uma proposta que se adeque para o seu bolso.
e eu só preciso que a maioria aceite. Se 51% aceitar, eu tinha um encrenqueiro ou não que queria que eu falisse, e se eu falir, não sobra dinheiro para ninguém muitas vezes. A falência não é bom para ninguém. Então eu falo, olha pessoal, melhor do que falir pós-pandemia, é melhor de repente eu pagar aqui em 10 anos para pagar, talvez eu possa vender um imóvel, pagar uma parte com o imóvel, eu tenho lá muitas opções para poder fazer isso com a ajuda da justiça. Só que durante esse processo, ele não pode me bloquear. Então quebrou a safra, o banco falou, olha, veja bem, você já rodou esse juros 3, 4 vezes, agora você vai ter que pagar. O cara fala, mas eu não tenho. E a safra, e a gente faz muito para produtor rural, a gente é disparado o maior assessor financeiro com produtor rural. Bom, agro é a locomotiva do Brasil, então, né? Mas a gente, há 6 anos, abriu esse departamento, eu visitei mais de 1.000 fazendeiros em vários lugares do Brasil, falando, olha, se precisar de ajuda, eu tenho financiamento e faço reestruturação. Então, a gente acabou fazendo muito, a gente já fez 65 recuperações de produtor rural, que é uma lei nova, porque tinha um problema. O produtor rural, ele tem um benefício para operar na pessoa física. Então, ele paga ali por volta de 7% de imposto na pessoa física. Benefício fiscal. Ele paga uns 7% de imposto se for na pessoa física e ele paga 34% se virar uma empresa para fazer a mesma coisa. Então, todo mundo operava na pessoa física. Sim. E aí, só que o cara tem 100 milhões de dívida no banco, tem 100 funcionários trabalhando lá e o governo falava, ou a justiça fala, não, mas você não é uma empresa, você é uma pessoa física. Pessoa física não pode pedir recuperação. Então falava, não, veja bem, não é uma empresa de direito no papel, mas de fato ele é uma empresa. Então a gente durante muito tempo brigou com isso, fez isso e aí a justiça depois entendeu o que realmente era e de 20 para 21 a lei foi modificada nesse ponto, teve algumas modificações. A lei é assim, a gente sai de uma antiga concordata, que é péssimo. A concordata, a gente tinha 2 anos para pagar todas as dívidas atrasadas. Quem paga em 2 anos? Ninguém paga. Ninguém paga em 2 anos. A realidade do Brasil? Todo concordatário quebrava. Então, a gente veio com essa pecha de, concordatário quebra. É daí que vem o lado negativo, né? Porque todo mundo gosta de falar, pediu recuperação, quebrou. E eu acho que, assim, tem que desmistificar. Primeiro com a nome, proteção. E segundo que fala, cara, eu preciso que o cara seja viável do lado de lá. É para isso que existe um movimento, isso é comum no mercado americano. Total. O cara tem que ser viável. Então, e do mesmo jeito que muitos anos ele faz lucro, faz parte do ciclo, ele tá mal, vamos sentar aqui, vamos renegociar. Nos Estados Unidos é super normal. Nos Estados Unidos tem 360 empresas aéreas, 359 já fizeram recuperação judicial. Já voou de American Airlines, já fez 2 vezes nos últimos 10 anos. E tá voando. Tá voando. Então, no ponto ruim do ciclo, vamos sentar aqui, vamos renegociar. Porque é melhor que quebrar. Que eu perco empregos, os credores normalmente não recebem nada numa falência. Aqui no Brasil, se você for ver, mas vai vender os bens da empresa. Você vai num leilão de falência, o cara tá vendendo um computador de tubo, que faz 10 anos que a empresa parou e tem que fazer uma série de processos até leiloar as coisas. Então, não é bom para ninguém a falência. Só que a gente veio dessa recuperação, dessa concordata, que era muito ruim. Em 2005, no caso Varig, falaram, olha, ela não vai pagar nunca em 2 anos. Modificaram a lei com aquele negócio e a gente fez. Então, a Quisha foi fundada, a minha empresa, em 2008. A gente faz desde o 3º ano da lei. Por isso que a gente faz tanto e tem tanto histórico. E a gente também aprendeu muito. Não tinha regras a recuperação. Como funciona, como não funciona, a gente foi desenvolvendo isso. Então, em 2020, 18 anos, 15 anos depois, você tem uma modificação para entrar o produtor rural, que ele hoje, na pessoa física, mostrando que ele tinha atividade, ele pode fazer recuperação judicial. Ele pode pedir essa proteção. Pode pedir a proteção judicial. E aí, não tem mais aquele antigo 2 anos para pagar, que todo mundo realmente quebrava, então você via só o cara fugindo. Vende as coisas, foge para o Paraguai, porque não tinha como pagar em 2 anos, e hoje eu faço um plano que se adeque para mim. A gente já fez planos de 30 anos para pagar. Falou, olha, a empresa caiu. Entrei na Lava Jato, perdi obra, o que quer que seja. Eu faturava 1 bilhão. Estou faturando 100. Eu caí 90%, mas eu quero pagar. Só que eu vou precisar de 30 anos, porque a dívida daquela empresa que era grande, agora eu vou ter que pagar e eu sou pequenininho. Preciso de 30 anos, preciso que venda um ativo e pague assim. E tem milhões de alternativas. Eu acho que é bem isso que eu gosto de trazer aqui no canal. As pessoas se ferram, né? Tem muita gente que fala sobre cortar custo. É importante cortar custo numa reestruturação. Tem gente que fala de investir. Mas a dor do brasileiro, se você for olhar do empresário, ela está muito ligada a, de fato, viver uma recuperação e saber que dá para sair do lado de lá. Eu acho que o segredo é sair do lado de lá, né? É isso que eu queria. Fala um pouco sobre isso, porque é mostrar que tem começo, meio e fim. Porque fala assim, o cara pediu recuperação, vai falir. Porque vem dessa peste. Então a gente tinha lá 30 anos antes aquela lei,
que todo mundo falia, então não é que sai com o histórico do zero, sai com o histórico de falência. E aí vai tirando aos poucos. Só que hoje, você realmente tem empresas ali. Então, vou dar um exemplo que está mais clássico hoje. E a gente está começando a fazer o nosso histórico aqui no Brasil. Odebrecht, maior construtora do Brasil, faturava ali 100 bilhões ano. Teve o problema da Lava Jato, tal, podia ter alguns problemas, pediu recuperação judicial para poder alongar a dívida e reorganizar a empresa. Ela está funcionando, ela até mudou de nome, mas ela funciona. Então, você tem nos Estados Unidos um monte de empresas, um monte que se eu falasse, nossa, pediu recuperação judicial, nem sabia. Tem uma malinha Samsonite capital aberto na Bolsa, acho que 2009, 2010, capital aberta na Bolsa de Nova York, tem 9 mil lojas no mundo, pediu recuperação judicial, reorganizou suas dívidas, que basicamente o que faz é realongar ou reorganizar as dívidas e vida nova. Então, você pode pagar com desconto, você pode trazer um investidor, tem 1000 opções nesse 1 ano de recuperação, mas assim, é para ficar vivo. Em vez de falir, eu vou usar essa alternativa. Vivo, né? Muita dúvida que o pessoal traz aqui, Douglas, está ligado a isso, tipo assim, eu pedi recuperação, os bancos vão botar um xizinho na minha testa, vão derrubar o meu score? Eu falo, vai derrubar o teu score de crédito, claro, mas existe vida após o pedido da proteção. Total. Na verdade, normalmente, quando ele vai pedir recuperação judicial, o score dele já tá uma porcaria. A recuperação judicial não faz nada. Ela encaixa no cara que precisa. Fala, olha, o banco vem aqui, poxa, tô pedindo dinheiro, o banco não me dá, se continuar assim eu vou quebrar. O banco já sabe que o banco sente o cheiro antes de que ele tá tendo problema, porque o banco vê um monte de gente tendo problema e fala, esse cara vai ter problema. Então, o score, os problemas já vão acontecendo, e aí você chega no médico, o médico fala, olha, cirurgia, é recuperação judicial, porque você já está num estado muito difícil. É falta de outra ferramenta. Não tem outra alternativa, né? É a hora da cirurgia. Vou fazer fisioterapia, vou fazer... Precisa ser mais forte, mais específico. É um remédio amargo? É. É uma facilidade? De jeito nenhum. É para uma coisa para o cara fazer uma vez na vida, se preciso for. Mas tem que conhecer. Você vai na faculdade de administração, o professor, olha, marketing, projeção. Professor, olha, e se eu tô aqui no meio do ano e a última linha está dando prejuízo? O que eu faço? Ninguém ensina reestruturação, ninguém ensina gestão de crise em nenhuma faculdade de economia, administração, em lugar nenhum. A gente, como eu cresço, como eu organizo, startup, como faz o valuation. Eu acho que é isso que é a sacada. Falta isso. Então a gente chega com um conteúdo que a gente fica acumulando de especialista que o empresário não tem. Então assim, ele sempre chegava no banco, falava, banco, vou precisar disso, o banco falava, legal, vou te financiar. Tem uma garantia, tem isso, tem aquilo. Agora é uma vida nova, ninguém quer me financiar, eu tô com o nome sujo, o que eu faço? Eu não vou quebrar. Então, e aí, pós-recuperação judicial, eu pedi recuperação judicial hoje. Então, em 15 dias, por exemplo, a equipe monta uma documentação, uma defesa e fala, juiz, a gente entende por esse motivo que a empresa precisa muito de uma recuperação judicial. O juiz olha e fala, tudo bem, realmente, vocês, pela defesa que vocês mostraram, balanços, etc., precisa de recuperação judicial. O cara está em recuperação judicial. Daquele dia em diante, é vida nova. Se ele pegar crédito novo, ele tem que pagar. Ele só não vai pagar o que estava no passado. Então, muitos fundos, bancos, investidores investem na empresa pós-recuperação judicial porque ela tem obrigação de pagar e ele é prioritário. Então, exemplo, eu devo 100 milhões. Eu falo, chego no banco e falo, banco, me empresta mais 1 milhão. O banco olha e fala, poxa, mas você não vai pagar esse 100 e o meu 1 é o último na fila. Você não vai pagar 101. Então, o cara pediu o RJ e fala, olha, eu só preciso de 1, 2, 3 milhões. Esse aqui ele tem que pagar normalmente nesse ano que ele não está pagando os 100 milhões, mas ele vai ter que pagar normalmente. E ele tem prioridade de crédito versus os outros. Na prática, na lei, ele viraria primeiro desses 101 milhões. Passa a ser prioritário. Porque ele está apoiando uma empresa em recuperação judicial e a lei prevê quem apoia tem essa prioridade automática. Então, muitas empresas que a gente faz o diagnóstico, ele já está entupido e ele vai precisar de dinheiro novo, eu preciso pedir a recuperação judicial para poder... É assim, olha, imagina que a gente tem 3 níveis de empresa. Uma empresa boa, uma empresa cinzenta, que eu não sei se ele vai bem ou mal. Ele está meio estranho, pode ser que ele quebre, pode ser que ele vá bem. A empresa em recuperação judicial é melhor do que esse cinzento para pedir crédito. Eu já sei que o cara está em tratamento e ele já está usando a lei, não é? Correu, fugiu, fraude, ele está usando a lei para a empresa em dificuldade. Então é melhor estar aqui para pedir crédito do que na zona cinzenta. Na zona cinzenta você pede, mas não recebe. Exato. O cara fala, veja bem, vou ver. Fala, você pediu 10, fala, olha, eu vou abrir uma linha de 300 mil. Você fala, poxa, mas 300 mil não me ajuda. Traz credibilidade para saber que aquele recurso que entrou
vai ter um destino que não é pagar a conta, que não é como é que fala, ficar pagando o passado. Com certeza, porque não pode pagar o passado. Então é para manter os empregos, para a empresa. Aí o ideal é tentar crescer margem e me organizar. Eu vou ter que fazer uma lição de casa que eu não fiz nos últimos 20 anos nesse 1 ano. Ficar melhor, mais forte, organizar. Você falou de cortar custo. A gente não só corta. Poxa, preciso crescer Como é que venda, cresce? preciso organizar. Então eu cortei muitas coisas. Vamos pegar aqui 3 comerciais tarados para vender, com uma regra de margem, com regras de melhores práticas, para a gente, nesse 1 ano, se eu crescer um pouquinho aqui, 5, 10% por mês, em 1 ano eu vou estar bem diferente do que eu era. Que o corte de custo ele é limitado, né? Você corta um percentual, eu falo que é a mesma coisa na pessoa física. Total. Você tem que, beleza, mas você tem que focar em ganho e corto. rentabilidade, né? Exato, e assim, o que o empresário não tem no Brasil é assim, eu estou fazendo um investimento. Então, eu vou te falar uma coisa que parece antilógico. A gente está aqui, essa safra agora no Brasil teve um problemão. Então, assim, todo mundo plantou com um custo dos insumos muito elevados. Normalmente, assim, vamos fazer uma regra para o pessoal entender. Eu planto 10 milhões de reais, eu gasto para investir semente, fertilizante, óleo diesel, eu planto 10 para colher ali 12, 13. Vamos falar da soja, que é o que o Brasil mais produz. Aí, por quê? Porque a soja está a 13, então o custo ele é mais ou menos parelho com isso. A soja caiu. O cara que botou 10 esse ano colheu 8. 8, ou seja... Ele perdeu dinheiro. E aí, a gente já sabe que esse ano, daqui para o ano que vem, está tendo um problema climático agora, já era previsto, é o Ninho, todo mundo sabia. Em alguns casos de lugares grandes, onde a gente tem uma fazenda agora com gestão, tem uma parte que historicamente ele já faz uma produção ruim, uma parte da área. Tá. A gente falou, não planta. Ele falou, nossa, mas como eu não vou plantar? Porque ele sempre planta tudo. Falou, aquela parte desse ano que já está mais arriscado não vale o risco. Não vale. Pega o dinheiro que você ia colocar e vamos colocar no banco a juros. Porque ele hoje está, depois de reestruturado, capitalizado. Não planta, aplica. Metade da produção dele esse ano não vai ser. Ele falou, você tá maluco. Por quê? É antilógico. Como que eu vou Você vai derrubar minha produção? Porque você está investindo. A chance de você perder dinheiro esse ano é maior do que deixar no banco que está me pagando 13%. Isso é uma dificuldade na cabeça do produtor rural, né? O cara quer arrendar a área e plantar. O cara pira, ele aceita na reunião, eu saio de lá e falo, não, tô pensando de novo, veja bem. Ele é um cara que vive de plantar. São hábitos de décadas que o cara Hábitos tem. de décadas. O cara olha e fala, não. Então assim, é investimento. Vamos investir esse ano nisso ou não? O risco está parecendo maior que o retorno. Você tem uma estatística nas tuas ações aqui, que é aquela área chove menos, é mais descidinha, é mais seco, a terra é pior, é mais arenosa, não planta. Não, mas não é possível. Você vem aqui numa reunião de conselho para falar para eu não fazer o que eu faço? Falei, Aí o que aconteceu? Não plantou. O que aconteceu foi o único lugar que deu dinheiro, foi o dinheiro que a gente guardou. Ele não perdeu aquele dinheiro. Então, assim, a gente consegue fazer controle de risco que uma empresa normal faria. Olha, tô com uma margem muito baixa na venda do aço, na venda da madeira, qualquer que seja lá, papel e celulose. Não vamos fazer isso aqui esse ano. É uma melhores práticas de gestão de empresa grande. Perfeito. Porque é um investimento. Eu tenho que investir na minha empresa e dar mais dinheiro do que se eu deixasse o dinheiro no banco, porque eu tô correndo mais risco. O banco já me paga aqui risk-free 13% ao ano hoje, 12,75%. Eu preciso fazer uma operação hoje que ela está dando mais do que isso. Senão eu pego o meu dinheiro e boto no banco, que é mais seguro. E como é que você resolveu entrar nesse mercado? Me conta um pouco aí da tua história. Como é que foi? Eu trabalhava com investimento, eu tinha uma outra empresa que era um fundo de venture capital, de private equity, a gente administrava dinheiro de algumas pessoas e a gente investia também em ações. E aí, essa empresa, no final, eu vendi para o meu sócio, naquela crise de 2008. E aí, ali naquela parte, tinha um dinheiro a receber do meu sócio. Fui estudar mais algumas coisas. Então, eu fui para Harvard, fiz um curso. Eu estava fazendo mestrado. Depois, eu fui também para a Universidade de Nova York fazer um curso de Valuation com o Damodaran, que é o rei do Valuation, que eu gostava. Fiz a cadeira dele. Você gostava muito desse lado de administração e economia? Eu gostava muito de... Eu gostava muito de bolsa. Então, só que eu queria analisar a empresa como um dono de empresa. Então eu olhava, o que esse cara faz de diferente? Como eu avalio essa empresa melhor? Eu fazia muito isso. E aí, quando eu saí dessa empresa que a gente era o investidor, muita gente vinha pedir ajuda para ser o investidor, falava, poxa, esse cara tá muito arrebentado. Eu falei, vou passar a prestar esse serviço de banco de investimento que eu sei fazer. Avaliar a empresa, trazer um investidor, trazer um financiamento e reestruturação. Só que aí,
estatisticamente... Dá solução. Dá solução, mas estatisticamente as empresas no Brasil precisam mais de reestruturação do que o resto. Então a gente fez um histórico muito grande em reestruturação, porque 10 que vem buscar um investidor, 8 não merecem investimento. Só para ele que sonega o imposto, faz coisas erradas, vale a pena. Para o investidor não vale a pena, não vai dar retorno nessa mesma conta. O investidor vai tirar 100 milhões do banco, que está dando 13% ao ano, para investir nesse cara que perde dinheiro, por quê? Então, muitos precisavam se reestruturar, arrumar a noiva, reorganizar, cortar. Olha, vamos tirar a empresa, faturar 100 milhões, vamos faturar 50, que é a tua parte boa, vamos pagar um pouco de dívida, a empresa tem um valor. Todos os outros 50 que você está fazendo coisa errada, não tem valor nenhum e perde atratividade para qualquer investidor. Então, e a gente passou aí para a economia real. Só que aí, no começo, nos 2, 3 primeiros anos, era assim, o time era menor, hoje eu tenho 70 pessoas, o time era menor e eu falava pro cara, faz tal coisa, volta e me fala. Então eu sento no teu conselho e te dou conselhos. Não funciona. Então em várias empresas a gente tem funcionários morando na empresa, que é o interim management. Então eu vou botar um cara no financeiro, um cara de controller, mais da metade do time fica nas empresas. Porque eu preciso ajudar ele, então não só dar a prescrição médica, mas eu vou colocar um enfermeiro lá que coloca o remédio na boca dele 3 vezes por dia. E aí funciona melhor. Ao longo do tempo ele vai aprendendo junto, mas eu faço uma estratégia que ele não pega e coloca na gaveta a ata. Sai da estratégia, ele tem 60 dias de coisas para fazer, tarefas para se melhorar. E o meu time está ajudando ele a fazer aquilo. E nessa tua experiência, quando você vendeu para o teu sócio, foi desalinhamento? Foi... O dinheiro era gestão, a gente geria dinheiro do pai do sócio. E aí ali em 2008 ele não podia continuar colocando dinheiro, que ele estava perdendo dinheiro, a gente tinha um plano de investimentos. E aí a gente ficou num conflito. E você sempre teve uma relação boa com dinheiro, desde pequeno? Você, sei lá, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro? Traz isso um pouco pra gente. Eu tinha uma relação... difícil de te explicar, que é assim, eu não tinha dinheiro nenhum, estudava em escola particular bolsista, e eu tinha muitos amigos que tinham muito dinheiro, e eu gostava muito daquilo, e falava, puxa, por que o cara tem e eu não tenho? Eu nunca pensei, tipo, eu não mereço, mas o que esse cara fez? Você não tinha essa limitação de merecimento, mas você falava, o que o cara fez o que o cara fez, ou o que o pai dele fez, porque eu escutava a mesma história, então eu sou judeu. Fala, olha, puta, o cara veio do tal lugar, da Síria, vendia, era porta em porta, aí o cara foi fazendo, e o cara virou o seu Samuel Klein da Casas Bahia. Fala, poxa, se o cara fez desse jeito, não falava língua, tal, poxa, eu tô um pouco melhor, fiz escola, fiz faculdade, então eu não tinha esse problema, mas aquilo me ajudava muito a almejar. Então esse criar um modelo... Você tinha o desejo, mas você falava, por que o cara consegue ou não? E você foi espelhando isso. Sim, aí eu era convidado para viajar com um amigo que tinha uma lancha, e o cara falava, e eu sabia assim, aí você saía, eu falava, qual que é o calado do teu barco? Porque eu escutei o cara falar e eu absorvia tudo. Hoje em dia eu tenho lancha, gosto, tal, mas eu falava, por que o cara tem e eu não tenho? E aquilo me interessava e eu nunca tive a limitação. E assim, eu sabia que eu ia fazer, eu não sabia como eu ia fazer. Então, exato. Tipo, eu sei que eu vou fazer, e uma hora vai acontecer. Aí você ia atrás do como eu vou fazer isso. Como eu vou fazer. E aí, como nesse modelo, poxa, o cara fez e é possível, o que os caras de sucesso fazem? Aí você pega lá, inclusive o sócio dele, o Charles, morreu ontem, mas aí você pega lá o Warren Buffett. O cara tá trilionário. Só que o cara trilionário, ele vai lá, mora na mesma casa, tem o mesmo carro, e ele tem 100 bilhões de dólares. Então, será que gastar enlouquecidamente é o caminho? Não, ele tem educação financeira. Então, assim, para ele, não é o consumo enlouquecido que vai me fazer feliz. Ele tinha um objetivo, e talvez até meio doente, de juntar muito dinheiro. Não sei se é saudável isso. Exato. E hoje a gente ainda busca... Eu acho que a nossa geração aqui, eu tenho 41, a nossa geração tem um equilíbrio diferente. Então eu tenho muitos amigos que o pai era milionário, mas bilionário. Só que o cara não viu o pai chegando em casa. O pai não viu o filho crescer. Eu não quero isso pra mim. Eu busco um equilíbrio diferente, o que é mais difícil ainda. Porque eu já sei que se eu trabalhar muito do jeito que eu peguei a manha, eu vou fazer muito dinheiro. Eu quero exatamente que você diga isso. O que é uma vida rica pro Douglas hoje? Olha só. Diferente aí de... Não vamos falar de Warren Buffett. É você ter paz para fazer o que você quiser. Um pouco de liberdade para fazer o que você quer. Hoje, graças a Deus, a vida tá ganha. Graças a Deus a vida tá ganha. Eu vou porque eu continuo, eu gosto do jogo. Fala assim, você tem que... Você tem paixão pelo que você faz. Você tem que gostar do que você faz. Mas eu tenho que fazer o que você ama. Mais ou menos. Então assim, eu amava naquela época da faculdade fazer esporte. Vou fazer professor de educação física. Eu falava, legal, eu gosto.
como eu vou ficar rico fazendo educação física? Estou falando de 20 anos atrás. Hoje ainda tem, o cara vira fisiculturista, tem patrocínio, tem Instagram. Naquela época eu olhava e falava, puxa, é muito difícil. E dificilmente você gosta de uma coisa só. Então, entre as coisas que você gosta, procura alguma coisa que tenha uma chance estatística de ser mais fácil. Então, poxa, administração, economia, eu acho que é mais um caminho. Entre falar, eu quero ter sucesso e eu gosto da coisa. Porque... Como é que eu faço essa intersecção? Mas olha só, a gente na juventude às vezes tem um namorado, 2, 3, 4. Você gostava dessas pessoas, então você consegue gostar de mais de uma coisa. Você vai achar um caminho entre os que você gosta. E tem que gostar, porque com o teu trabalho é pior do que com casamento. Porque você consegue ali terminar rápido um namoro e começar outro, sem contar problemas psicológicos, só que você não vai terminar uma carreira que você está 10 anos fazendo médico e agora eu quero fazer administração de empresa. É difícil. Então, você vai escolher ali alguma coisa que você gosta, porque você vai casar, teoricamente, para sempre com aquela profissão. Poxa, eu preciso gostar aqui de economia, de empresa, tem um interesse natural. E eu olhava, então assim, tava na escola e eu falava, eu gostava assim, tipo, naquela época o pessoal usava terno, andava bonito, e falava, puxa, eu quero ser igual esse cara executivo. Eu ia na banca, comprava a revista Exame, que era a revista de negócios, para ler. Só que eu faço isso há 25, 30 anos, quando eu tinha 15. Corri atrás. Só que eu vi muita história em cima disso. Então eu vi vários tipos de negócio que foram feitos. Você vai criando uma base. Eu tenho 30 milhões de ideias de negócio, de como fazer. Então agora, ontem uma empresa propôs uma fusão para outra. De onde vem essa ideia? Alguém que falou, poxa, eu já vi fusões, o mercado está assim, vamos propor para o outro para a gente se fundir e virar uma empresa melhor. É bom para os dois. Eu queria uma tese de investimento. Só que isso são 30 anos de histórico guardado. Aqui, fora, falei, vou viajar, ver o que os caras falam lá. Então, em Harvard, na minha sala, tinha indiano, tal. O meu professor era assessor do Bill Clinton financeiro. O cara tem um mega histórico. Então, fui procurando coisas que me dessem aquela base que eu queria. Mas você trouxe aí que uma vida rica, paz e liberdade, né? Isso é uma coisa que... Então, assim, que você fala, no paz e liberdade... Porque eu olho e falo assim, o que eu falaria pro Douglas de 20 anos atrás, entendeu? Porque essa audiência nossa, a ideia aqui é exatamente falar o seguinte, como é que a gente pode encurtar caminhos, né? Porque eu tenho uma mentoria, para chegar em resultados em que fala assim, cara, aprende com gente mais experiente, encurta o caminho. Eu vou te dar primeiro assim, se o objetivo, eu vou falar assim, ó, viver uma vida rica, o que o rico você acha que ele faz que o outro não faz? Olha, ele tem dinheiro, ele faz o que quiser, compra o que quiser. Se eu tiver um equilíbrio e quiser assim, vamos dizer, sabe quando tipo o cara se aposenta, ele quer ter lá o carro do ano, mas não precisa ser o melhor carro do ano, ele já sabe que os ganhos dele vão ser ali meio limitados. Então assim, se você viver um pouquinho menor do que você ganha, você já tá rico automático. Sim. Porque sobra. Sobrar. Então, assim, não importa se eu ganho 100 e gasto 110 no cartão e tô girando. Puxa, o cara ganha 100 mil por mês. Ele gasta 110, não adianta nada. Exato. Aí tem um cara que ganha 20 e gasta 8, poxa, sobra. Nesse mês ele tá construindo e botando dinheiro para trabalhar para ele. Botando dinheiro para trabalhar para ele, e o dia que ele quiser fazer um luxo, ele pode fazer, e ele volta pro status quo que é. Eu não sou um gastador, rasgador de dinheiro automático. Então, eu tenho lá hoje uma aplicação que, se por acaso eu perdesse o emprego, vamos falar de alguém que tem um emprego, eu tenho ali a aplicação que me dá quase metade do meu salário sozinho. É um fundo de emergência. Fundo de emergência, e que ele me dá uma renda de emergência. Só aquilo já me dá uma paz de espírito. Então, assim, essa liberdade eu não preciso mais trabalhar pelo dinheiro para pagar a conta do mês. Isso é riqueza. Eu tô rico. Se eu não trabalhar que nem um louco, as contas vão se pagar, você já trabalha menos preocupado. Então, se você conseguir diminuir todos os seus custos, por exemplo, para empreender, você não vai ficar pensando se eu vou chegar em casa e eu paguei a conta e minha mulher vai reclamar. Então, assim... Você se prepara para empreender. Você se prepara para empreender. Você precisa da tua cabeça, da tua energia focada no teu negócio. E nunca é pensando no dinheiro. É como eu vou fazer um serviço bom, eu vou ter um cliente bem satisfeito. O dinheiro é resultado. Inclusive nas empresas, a gente faz reestruturação. Muitas consultorias de reestruturação concorrentes falam, vamos fazer o teu financeiro. Financeiro é resultado. É como eu compro, como eu vendo, como eu faço o negócio no meio e me dá de resultado financeiro ou não. A última coisa é eu tentar controlar o financeiro, porque eu fico apagando incêndio. O dia inteiro apagando incêndio. Como é que eu vou mudar a vida dessa empresa? Então, se eu não sou um consultor, eu olho a empresa como se eu estivesse comprando para mim.
se eu comprar aqui, como é que eu mudo essa empresa? Porque eu vou ter que botar o meu dinheiro se der prejuízo. Não adianta mexer só no financeiro. Então a gente vai olhar todas as áreas da empresa para ele ficar melhor e mais forte, pagar a sua dívida e depois disso virar dinheiro para o sócio. Trouxe valor de volta para a empresa, para o equity que você fala tanto. Olha, o equity eu compro uma empresa que ela me gera um caixa. Por que eu vou tirar o dinheiro do banco e colocar aqui? Eu tenho a possibilidade de crescer e ter essa renda maior dentro da empresa. E quando você tá falando de ter a grana ali rendendo uma parte, tudo, me vem liberdade financeira. O que é liberdade financeira para você? Tem a ver com você poder fazer o quê? Fazer o que eu quiser, coisas que gostam, que não gostam, proporcionar. Hoje, para mim, muito proporcionar para os filhos, talvez o que eu não tive, da forma que era tão fácil. Tá presente com os filhos, é isso? Tá presente com os filhos. Então, eu realmente... Eu não e você é um cara que viaja o Brasil inteiro, né? Viajo o Brasil inteiro, inclusive, isso foi um dos segredos do nosso negócio. Então, assim, a gente tem clientes do Rio Grande do Sul a Manaus e a gente está em todos os lugares que tem agro. Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia. Eu tenho uma filial no Maranhão, eu tenho 11 funcionários morando no interior do Maranhão. Numa filial, numa cidade que chama Balsas, que é um polo agrícola. Então, se você vai empreender, não tem preguiça. Você vai trabalhar mais do que os outros. Possivelmente você vai ter mais resultado do que os outros. Estatisticamente você está tomando esse risco. Não dá para começar de outra forma. Não dá para começar de outra forma e com outra cabeça. Falar, então vou atender só em São Paulo. Poxa, em São Paulo tem muito concorrente. Já não tem tantas empresas grandes, porque não dá para o cara ter uma mega fábrica no meio de São Paulo, que aquele terreno vai virar um shopping, não vai ser uma fábrica de parafuso. Tem muita gente que fala, pô, Ferra, você fala de liberdade financeira, mas quando começa, eu falo, cara, quando começa não tem jeito de começar que não seja dando um primeiro passo e ter que se dedicar. Mas só que você tem que mirar onde você quer chegar. Exato, mas assim, ó, hoje eu tô lá, eu tenho um emprego, eu tô vendendo o meu tempo para ganhar 10 mil por mês. Legal, tô bem. Começo a juntar, etc. Quando eu for empreender, se eu consigo diminuir os meus custos para ficar mais fácil de vencer o mês, só que eu não tenho mais a limitação de que eu ganho 10 por mês. O céu é o limite. Como eu vou fazer para me multiplicar, para ganhar mais? Eu estou saindo para tomar risco de ganhar mais. Do mesmo jeito que eu posso tomar o risco de fazer uma recuperação judicial, que é o que a gente estava falando. Eu estou no risco. No outro não tem risco. Eu vou ganhar 10, o risco é perder o emprego ou não. Se eu for muito esforçado, muita pouca gente perde o emprego na prática, né? Estatísticas, muita gente consegue, se você é um bom e dedicado, você consegue fazer carreira por um longo tempo. Então eu vou tomar o risco de deixar os 10 para ganhar 20, 30, 40, 100, que você vê ganhar, e se você for bom, você vai criar um negócio que chama equity, que é a minha empresa vale dinheiro. Então, durante muito tempo eu ganhei melhor do que eu estou fazendo, e se eu vender a minha empresa hoje, pelo lucro que ela dá, ela vale 100 milhões, eu vou botar mais 100 milhões no bolso no final. E o rico fica mais rico ainda quando ele vende... Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica. Só que assim, a liberdade financeira eu vou voltar para casa, eu não tô preocupado, eu saí, fiz uma reunião, foi corrido, foi do mesmo jeito, não é? Não pensa que não vai ter pressão. Empreender. Tem muito mais pressão. Eu era vendedor na empresa e ganhava 10. Hoje eu sou vendedor, contador, preciso saber o de jurídico, faz preciso ver tudo. Se o cara... Tudo, e tenho que fazer tudo bem, razoavelmente bem. Porque senão, é bom chamar um sócio. Falar, olha, eu sou bom vendedor, mas eu não consigo fazer uma planilha. Ferra, quer ser meu sócio? E aí você faz isso daqui, para a gente se multiplicar. Equipe, senão eu sou bom de um lado e vou perder do outro, vai drenar dinheiro, vai ter problema. Então, mas a liberdade financeira é você ter ali aquela facilidade de fazer isso e, de verdade, assim, se você gasta menos do que você ganha, já é liberdade financeira. Já é liberdade. Hoje, puxa, me falaram do restaurante que é caro. Puta, vamos lá. Nossa, mas é super caro. Vamos se dar. Hoje eu tenho essa liberdade de chegar e escolher. É o meu gasto consciente. Eu falo que eu posso gastar com o meu estilo de vida. Porque eu tenho que gastar. Sim, total. Por que os planos são inconsistentes de orçamento? Porque eles estão focados só em economizar, em cortar custo. Exatamente. Então você não cumpre. Né? Não, e o plano é muito fácil de você fazer, descumprir, rever o plano. Aí você vai falar, olha, a culpa é do Lula, a culpa é do A, a culpa é do B. Vitimismo e culpar é fácil. A culpa é, todo perdedor vai se culpar. Normalmente o vencedor fala, o que eu vou fazer para ganhar daquele cara na próxima vez? Na próxima vez. O cara foi melhor que eu, ele deve ter acordado mais cedo, ele treinou mais. Alguma coisa, eu gosto muito de esporte, faço muito esporte. Você faz esporte? Faço muito esporte e o esporte... Você gosta de competir, não? E o esporte competitivo, então assim, eu acordo, eu faço hipismo há muitos anos. Quando eu era pequeno eu fazia hipismo, meu pai não tinha dinheiro para fazer, que é um esporte caro, e voltei a fazer depois de velho, depois de casado. Então faz 10 anos que eu voltei, porque é um esporte que gasta muito dinheiro. Eu acordo 8 horas da manhã no domingo para fazer uma competição. Pra quê? Pra quê? Não, porque eu gosto. E o que eu vou fazer melhor? Aí eu falo, puxa, o cara aqui ganhou. Pois esse cara... Aí eu fiquei sabendo, puta, o cara treina todo dia. Eu não consigo treinar todo dia porque eu trabalho muito. Mas eu tô lá, tô fazendo boa. Vou dar um exemplo disso.
eu sou judeu e no sábado eu não faço as competições de sábado. Eu respeito o sábado, que a gente fala guarda o sábado. Né? Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, a gente faz igual. E aí eu perco no campeonato no ano, em 2019, no campeonato tem o campeonato sábado e domingo é um ranking anual. Falei, como que eu vou fazer para ganhar esse campeonato? Eu nunca vou ganhar. Eu preciso ser muito consistente e eu só faço a prova de domingo. Eu perco, eu zero a prova em todos os anos. Falei, vou treinar, vou fazer desse jeito. E eu preciso ser muito consistente. Como eu vou ser muito consistente? Talvez eu não consiga arriscar em todas. Que assim, eu vou correr, vou fazer... Tem um jeito que é um risco. Eu tentei ser razoavelmente conservador para pontuar em todas. E tem muita gente competindo lá. Do ranking, talvez 100, 150 pessoas competem na minha categoria no ano. Eu tenho que ser pontual, então eu vou em todas. Esse domingo eu não vou. Dá pra você não ir. Não tem obrigação de ir. Mas eu falei, eu vou me comprometer em todas. Eu fiquei em quarto de 150 pessoas com metade da chance dos outros. Exato. Metade, porque assim, eu não tenho sábado. No sábado vai ficar 0. No sábado é 0. Eu preciso ir muito bem no domingo e consistente pra eu tentar chegar. Você tá trazendo a palavra aí, consistente. E isso tem a ver com um empresário com sucesso? Total. É uma estratégia. Eu vou ter, assim, um empresário... Ele tem um negócio, eu não consigo chegar lá e falar assim, desliguei aqui o computador, tô indo embora. Fica na tua cabeça os problemas. Onde você tiver. E hoje com o WhatsApp, essas coisas, você acorda, 6 da manhã, abrir meio olho, não abriu os 2 olhos ainda, tem lá. Já chegou, o trabalho chega em você. E você vai ter que estar disposto a entregar isso. Se você tiver a liberdade financeira, você vai fazer uma agenda, que eu acho que hoje a pandemia trouxe muito isso, assim, olha, eu vou fazer a agenda, beleza, mas eu tenho um médico, vou botar na agenda. Tem uma apresentação do meu filho que eu gostaria muito de ir, para não ser aquele pai que não foi, eu vou botar na agenda das 2 às 3. Por quê? Eu tô trabalhando às 6 horas da manhã no WhatsApp, não tem problema nenhum, às 2 da tarde eu me dá essa liberdade de fazer essa agenda. Você tá trabalhando outra área da roda da tua vida, que é a família. Que precisa fazer. E aí, para mim foi engraçado porque assim, os meus filhos eram muito pequenos, eu tenho hoje uma filha de 7 e um filho de 5. Tá. Eles eram muito pequenos antes da pandemia, então se eu chegasse em casa, já dormiu, eu não sei se eles sentiam tanta diferença. Quando na pandemia, que estava trabalhando uma parte home office, ou naquele ano mais home office, você estava presente eu ali. Desligava às 6h30, 7 horas a última reunião virtual, eu abri, eles estavam em casa. Então, ficou uma convivência diferente que faz diferença para mim, não para eles só. Eu quero ver eles crescerem. Então eu falo, puxa, mas agora voltou a trabalhar, viagem, tal. Eu falo, puxa, mas eu não quero daquele jeito, que volte a ser do zero. Ajustou, né? Olha, eu vou viajar, na outra semana eu não vou, a gente vai tentar organizar, vou tentar trabalhar mais cedo, ou eu faço um relatório depois que eles dormem, eu pego e fico fazendo relatório, contrato, o que quer que seja que eu tenho que fazer, que às vezes exige do dono ali, eu tenho que ter um ajuste no que eu tô fazendo, mas eu encaixei aquilo na agenda da mesma forma. O que você faria de diferente pro Douglas de 20 e poucos anos? Você fala, se eu pudesse voltar, como é que você construiria diferente? Algo? Porque eu acho que esse é o recado para essa molecada que assiste a gente aí. Putz, é difícil. Assim, ser informado. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para fazer isso, porque eu não me arrependo das coisas que eu faço. Eu só me arrependo do que eu não faço. Do que você não faz. Por que eu não fiz tal coisa? Então, assim... Ou seja, você fez o melhor que você podia com as ferramentas que você tinha em cada condição de vida, em cada faixa. Total. Ponto. Assim, primeira coisa para o jovem, se você não está disposto a dar o seu máximo, não começa. Você vai ter que dar. E dando o seu máximo não é garantia de sucesso. Você está disposto a dar o máximo? Tô. Isso para qualquer coisa, para o meu relacionamento, para o meu esporte. Qualquer coisa. Qualquer coisa, senão não vai dar certo. Outra, demora mais do que você imagina. Então assim, eu tô agora fazendo 8 anos que eu voltei a fazer o meu esporte no cavalo, tive altos e baixos. Demora no mínimo uns 10 anos para você ficar bom no que você estiver fazendo. Eu quero fazer jiu-jitsu. Maestria. Jiu-jitsu, legal. Ó, eu queria ser faixa preta, tá bom, é 10 anos. Nossa, 10 anos? Não, é aquilo, quero tocar um instrumento, tudo. Você vai falar assim, você vai ficar fazendo lá o do, ré, mi, fá. Você tá disposto a fazer 10 anos? Poxa, não tô, nem começa. Nem começa. Você vai fazer, aí vai pegar, aí alguém chega lá na tua casa e fala, olha, tem um violão. Eu falo, mas não toco, parei. Então assim, 10 anos o cara me falar, eu tá tocando, eu olhando pra ele, tá tranquilo. É isso, pessoal, simples assim. Consistência, persistência, não é sobre genialidade, né? Não é, e você vai ver vários caras normais fazendo, ele fez mais tempo sob pressão que o outro, ele martelou mais, ele virou mais noite, ele trabalha no fim de semana, eu posso falar, não vou trabalhar no sábado, a minha cabeça não para, como que você controla isso? E eu tô pensando, a gente no fim de semana não tem WhatsApp, às não tem vezes nada. A própria equitação para você é uma meditação ativa. É meditação ativa, o meu terapeuta, eu tive em 2019 um burnout, fui parar no Einstein, tomei uma injeção que eu tava muito acelerado antes da pandemia. E aí ele falou assim, olha,
sabe qual é o problema? Você faz os compromissos direitinho com seus clientes? Eu falei, lógico, como não? Ele falou, e com você cumpre seus compromissos? Eu falei, por quê? Ele falou, eu tenho certeza. Você falou que monta cavalo. Que hora você monta? Eu falei, olha, 6:30 da manhã. Eu tenho certeza, se alguém falar, olha, você pode amanhã às 6 horas da manhã? Aí você fala, posso, porque dá pra desmarcar o cavalo. Você desmarca com você. Você desprioriza você. Desprioriza você e não despriorizou. Falou, faço mesmo. Ele falou, mas não pode. Se você não tá tomando um remédio ansiolítico, aquele teu esporte, qualquer que seja, que não fica pensando no trabalho, ele é necessário. Você vai ter que botar na agenda e vai ter que cumprir. E não é negociável. Senão, em algum outro lado vai desequilibrar. Você vai ter burnout, vai tomar E a gente remédio. acaba, Douglas, se julgando, né? Tem gente que vai treinar das 2 às 3 da tarde, o cara fica constrangido porque tá treinando, mas ninguém vê o resto do dia do cara, que 6 horas da manhã começou o dia. Eu falo, você está trabalhando o seu corpo. Sim. Ele significa isso. Então, mas isso é super difícil de assimilar, porque são 100 anos assim. O cara do sucesso é o grande trabalhador. Porra, você só via lá o cara com 40, com infarto, gordo e careca. Exato. Então, assim, não é mais aquele cara, o cara de sucesso. Aí ele é gordo e careca, o filho tá com 20, não olha na cara do cara, a esposa já virou amante do personagem, a vida dele ficou desequilibrada. Ele entregou muito num lugar só. Até talvez teve um sucesso financeiro ou empresarial, o que é que seja. Mas eu acho que não é mais isso. E é difícil, assim, puxa, eu vou treinar 2 horas da tarde, pra mim é difícil. Porque eu sou um tarado pelo trabalho. Olha, você fala assim, que vagabundagem eu lembro é no essa? primeiro período que eu fiquei sem trabalhar no banco, eu, durante o dia, ia pro clube, alguma coisa assim, eu olhava e falava, cara, tá todo mundo me olhando. Tô vagabundo, Tô vagabundo, mas na verdade era só eu que tava me olhando. Sim, sim. Ninguém Porque é tá uma nem limitação aí. da sua cabeça. É uma limitação nossa, tá o cara aqui na nem sabe cuca. o que você tá fazendo. E o cara que, você fala lá, poxa, o cara é vagabundo. Pode ser que o cara trabalha de noite e vira à noite um plantão de 12 horas. Exato. Você fala, pô, o cara tá na academia 10:30, que ele Várias virou vezes eu olhava, passava de carro, de moto, olhava e falava, cara, o cara tá indo treinar agora, cara. Você não sabe o que o cara tá fazendo. É as limitações. A gente tem um grande problema, que é tudo que implantam na nossa cabeça sem você querer até tal idade. É, programação. A tua mãe fala, dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro é sujo. Você vai ter que trabalhar, e você acha que essa moleza não é assim, não, é? E você fala, realmente, e fica aquilo, eu não acredito na minha mãe, vou fazer tudo ao contrário, tá lá dentro, você vai fazer, Tá lá dentro. Uma hora vai ficar. Então, essa reprogramação passa daquilo que eu te falei, por que o cara pode ou não posso? Eu vou fazer um modelo, o que esse cara fez? Isso eu mergulhei muito em neurolinguística para aprender a ressignificar a crença, porque assim, não é o consciente que manda em você, é o inconsciente. Totalmente. Você acha que tá tudo bem, o inconsciente fala, beleza, mas continua fazendo isso. Exato, exato. Que é o exemplo que você deu no começo aqui do empresário que você chegou e falou, não planta. Cara, como assim não vou plantar? Claro que eu vou plantar. Minha atividade principal, não vou plantar? Planta uma parte, não toma mais risco do que você deve. Só que isso chegou lá o treinador com 20 anos de experiência para falar pro cara não fazer. Exato. Então, quando você consegue fazer a mentoria, quando você consegue absorver dos outros, você pode ganhar 10 anos em 10 dias. Em 10 dias. Que o cara é só uma mudancinha de mindset. Qual a diferença do Douglas de 40 pro de 25? Ele sabe o que não fazer. Não vou fazer isso, não vou perder tempo com aquilo. Eu não vou fazer. É então, isso. assim, eu já fiz 10 vezes isso, só perdia meu tempo. Eu voltava para o mesmo lugar, é aquilo que funcionava. Então, eu sei o que não fazer. Douglas quer entrar num projeto assim, assado. Eu também não consigo. E eu acho que essa habilidade de saber falar não gera um ganho de tempo que vai interferir na tua sensação de vida rica. Total. Você olha e fala, cara, isso aqui eu tô perdendo tempo. Não, muitas vezes eu respondo pra pessoa. Falou, Douglas, eu queria te chamar pra ser investidor, talvez você não precisa botar dinheiro, pode ser meu mentor, faz assim. Ele falou, não quero perder nem o teu tempo nem o meu, eu não vou fazer porque eu tenho uma regra de vida. Como é que eu vou investir em 50 empresas e tomar conta? Aparece muita oportunidade pra gente lá. Falou, eu não faço e eu prefiro não perder o teu tempo nem o meu. A gente continua amigo, mas eu agradeço o convite, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu vou perder eu já fiz. Quando eu tinha 30. Eu já fiz, exato. E eu falo, agora eu não faço mais daquele jeito. Olha, essa é a grande sacada, essa gestão de tempo que às vezes você faz inconsciente, traz ela pro consciente, porque ela vai mudar a sua vida. Eu falo que isso muda a vida. E quanto menos a gente faz e menos se organiza, fala, você passou o dia correndo e não fez nada. Poxa, eu quando uso a agenda, eu falo, olha, eu vou na academia de tal a tal hora e eu assim, não fiz o treino inteiro, eu olhei, tá na hora, eu passo pro próximo, para não estragar os próximos compromissos. Tá na agenda, né? Eu tô falando, usa a ferramenta tecnológica para te ajudar. A agenda. E desocupa a cabeça. A agenda organiza a tua vida. Então eu falo assim, olha, hoje eu vou ter um dia corrido. Eu tenho da 12h15 a 1 da tarde para almoçar.
puxa, se hoje é curto, acho que eu vou chamar o almoço aqui. Eu ganho tempo e eu tomo. Corri, parei, não estacionei, já tô atrasado. O cara, traz meu almoço, traz meu almoço. Você fica pilhado. Só que assim, eu sou muito acelerado desde pequeno. Então, isso daqui é vitiligo nervoso do estresse que eu tive na época do burnout. O cara falou, você tá derretendo. E tava derretendo. Porque assim, eu fico mais. Eu já nasci acelerado. Se você deixar, eu fico mais acelerado. Se botar gasolina, então? Automático. Então assim, como eu não vou gastar minha máquina, aí ou você vai querer uma corrida de 100 metros ou você quer fazer maratona. Puxa, na maratona não adianta sair correndo que nem um louco no começo, que você vai perder no final, você não vai aguentar. Então, a agenda, eu consigo planejar o que não fazer. Eu não vou sair pra almoçar, vou pedir, comer. É isso. Ainda te faltava 10 minutos pra sair. Já almocei, tô pronto. E o que é um sonho do Douglas, hein? Pra ser realizado ainda? Eu acredito... o sucesso, etc., para mim, 95% é Deus, tá? Você vai fazer a outra parte, mas 95% é Deus. E isso fui aprendendo muito. Por que o Douglas merece um sucesso? Não sei. E se o Douglas merece um sucesso? Porque ele vai ajudar muita gente. Então, hoje, eu tenho alguns programas de caridade, de ajudar o próximo, etc., que ressignificou o porquê que eu preciso ganhar dinheiro, que eu tinha quando era pequeno. Então, o judeu, quando tem 13 anos, faz o bar mitzvah, que é tipo a primeira comunhão. E eu fiz lá com 3 pessoas, ou 3 meninos eram. Aí o rabino perguntou, o que você quer ser quando pequeno? Eu falei assim, o cara falou, médico, e o outro, advogado. E você, Douglas? Eu falei, eu quero ser rico. Todo mundo riu. Mas era verdade. Ele falou, o que você quer ser? Eu falei, quero ser rico. Eu não sabia se era via médico ou como era. Eu não sabia por quê. Hoje eu sei que é para ajudar as outras pessoas. Então você tem o sonho de ajudar. Já ajudo muito, graças a Deus. E isso dá um significado diferente. Eu preciso ganhar porque, assim, talvez eu não seja o melhor cara para dar conselho, eu talvez não seja o melhor cara para rezar ou para estudar, e cada um tem ali, então... Você fala assim, você percebeu bem quais são as suas habilidades. Exato, e aí talvez o meu serviço para Deus, talvez não seja rezar o dia inteiro que nem um louco, ou fazer tal coisa, mas eu acho que essa caridade de dinheiro, talvez eu tenha mais a manha do que os outros têm. Será que não é o meu dom ou o que Deus quer de mim? Exato. Então eu vou usando isso para o meu benefício. Então, é assim, eu consegui fazer mais isso e eu tenho alguns ídolos que fazem isso. Então, tipo, o seu Eli Horn ajuda muito. No judaísmo você pode doar, a gente tem o dízimo, né, que hoje em dia tem, mas que é do Velho Testamento, da nossa Bíblia. Você pode doar 10%, eu comecei doando 10%, mas assim, eu tenho uma planilha de quanto eu ganho no centavo para doar 10%. Ao longo do tempo isso foi aumentando, hoje em dia eu dou 20% de tudo que eu ganho, do líquido, do que eu tenho de lucro. E aí, ele tem e não é para você doar mais de 20%. E essa doação vai para instituição de caridade, vai para ensino, vai para quê? Tudo. Instituição de caridade, ensino, bolsas de escola, bolsa de faculdade. Eu ajudo vários projetos diferentes. Projetos bolsistas, caras que se dedicam. De várias coisas. Eu gasto 2 horas da minha semana em o que eu vou fazer de doação. É uma parte do meu trabalho. E aí, tipo, eu vou dar um exemplo comercial. Deus, me ajuda a me dar um pouco de dinheiro? E aí eu falo assim, e aí para mim aquilo é a comissão de Deus. Então assim, por que Deus vai continuar me ajudando e eu quero só para mim? E eu paguei a comissão dele, ele vai me trazer mais cliente. Ele vai querer que eu ajude mais pessoas. E para mim isso funciona. Isso que é uma das coisas que dá sucesso é a caridade. Tenho certeza absoluta. Eu faço isso empiricamente, funcionou. E quanto mais eu dou, e aí eu tava falando, o seu Eli Horn, o que ele fez? Você não pode doar mais de 20% porque, na teoria, você pode prejudicar a sua família, né? Nessa lei do judaísmo. Ele falou, eu ganho tanto, sou bilionário. Os rabinos fizeram uma quebra de lei para ele. Ele falou, você pode doar quanto você quiser, mais de 20%. Já viu os bilionários, então? E essa é a mágica, Ferra, do capitalismo. O comunismo fala, vamos dividir tudo? O cara não divide nada, divide do outro. Divide do outro. Olha só, eu vou criar uma riqueza, eu vou criar o meu podcast, ou eu vou criar um livro. Poxa, eu vou dar emprego da minha cabeça, que não existia. O cara já tinha um emprego, eu vou gerar mais um emprego pro cara que é o revisor, o cara que faz a capa, o cara que faz um monte de coisa que saiu da minha cabeça. E se disso eu doar, quantas vezes você vê o Bill Gates, Warren Buffett, vamos doar a fortuna? Porra, ninguém nunca doou nada no comunismo. O capitalismo é muito mais socialista do que os outros, porque o cara fez Harvard, hoje o Harvard tem um endowment, que é um fundo com 200 bilhões para pesquisa, etc., que é tudo de doação de ex-aluno. Tudo de doação de ex-aluno. Então, e aí desenvolve, etc., que ninguém nunca doou nada. Então não é vamos dividir o carro do vizinho, ou vamos entrar aqui o MST e tomar a terra do cara. Vamos fazer um negócio junto, a gente gera riqueza. Eu gero dinheiro, mas explora o cara. Poxa, eu pago o salário, eu faço. O salário, quem faz a média do salário é o mercado, não sou eu que inventei. Posso pagar mais, posso ter programa de bônus, mas fora daquilo, a gente tem vários projetos que eu ajudo
que é muito melhor do que o socialismo. Quantas vezes a empresa tal doou uma escola e o governo não doava a escola naquele lugar, estava com falta de escola. E nenhum socialista doou também, ou capitalista. Ou verdade, é então, verdade. O do capitalismo, ele doa muito mais e faz a coisa acontecer. Então, eu acho que a minha missão com Deus, que aí eu tô misturando sucesso e religião, tá mais nesse lado que eu acho que eu consigo fazer melhor. Então hoje eu fico olhando projetos, o cara vem, Douglas, pode ajudar nisso, eu tô fazendo aquilo, eu faço X coisa, ajudo criança, em vários lugares. Então, Pô, que bacana, a gente que bacana. faz. E se tivesse um outdoor aí pra você colocar uma mensagem, o que vem na tua cabeça pra deixar escrito, hein? Difícil, uma frase. né? Uma frase. O que vem, pá! O que pipoca? Procura alguma coisa que vai te dar paz na mente. Então, É isso aí. Você vai falar assim, eu trabalho bem, eu vou fazer isso aqui 20 anos, eu tô, sabe, com a minha mente em paz? Tô fazendo, tá legal. É isso. Procure alguma coisa que vai te dar paz na mente. É isso. Que eu acho que, se você for olhar hoje, talvez seja o mal do século, né? O Brasil, pelo menos, é líder em ansiedade. São pessoas que não têm... todo, o cara entra no cinema nos Estados Unidos e metralha as pessoas. Não é exato. uma coisa normal. Então, mas a gente criou assim, né? Imagina só, Ferran, se o cara tem... Eu queria ser o mesmo rico bilionário, mas eu tava em 1900 nos Estados Unidos. O cara saía de trem para ir para Califórnia ver petróleo, demorava 10 dias para chegar. Não tinha WhatsApp. O cara não conseguia Era correr. outra percepção de Só tempo. que o cara ficava rico igual. E teve lá, e o Rothschild, ninguém passou ele até hoje de mais rico do mundo na proporção com a inflação. Então, a gente vive muito, fica muito mais maluco do que precisa. Dá pra fazer um pouco mais calmo. Talvez eu não vou ser o maior bilionário, nem quero mais ser o mais rico do mundo, não é o objetivo, mas eu quero ser o melhor pai, ou o melhor que eu posso pai. É você esposo. Equilibrar as áreas da roda da vida. Exato. E tem algum livro que você recomenda aí para o nosso público, não? Tem um livro que tem muito a ver com esse teu negócio específico, que é o Milionário Mora ao Lado. Então o cara mora na casa igual a minha, o cara tá aqui do lado, assim, não é que ele tá morando numa mansão e eu moro aqui. Ele mora aqui do lado. Milionário mora ao lado, é o meu vizinho, ele faz tudo diferente do que eu faço. Aí ele compra um carro, aí ele tem liberdade financeira, ele tem o dinheiro guardado. Esse livro é legal, legal, encaixa aí, muito aí a dica. no que a gente tá falando. Mas é isso, cara. Puta, eu quero agradecer aqui o Douglas, pô, show Imagina, de bola. eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado aí, Obrigado pô. pela amizade de tantos anos aí. E parabéns pelo programa. Eu tenho assistido, é muito legal. Pô, obrigado, Muito legal. obrigado. E você trouxe bastante gente diferente que faz uma cultura, uma acho salada rica. Que é, na verdade, o dia a dia das pessoas, né? Sim. Eu acho que esse é o ponto. Ninguém tá aqui pra... Eu falo, tem milhões de alternativas de investimento hoje e as pessoas acabam bugando de tanta alternativa que tem. Tem milhões de alternativas de como é que é fazer no dia a dia a realidade. Acho que é Nelson Rodrigues, a vida como ela é. E Ferra, a facilidade de informação. Hoje em dia você quer ser especialista. Eu entro no teu podcast, eu vou ver 10 aulas de graça de pessoas que estão fazendo. A informação é muito fácil. Eu consigo virar especialista no negócio entrando no YouTube de graça. Eu falo que o que eu quero trazer é ensinar as pessoas a pensarem. Perfeito. Você quer uma planilha para fazer orçamento? Vai lá no Google e acha. Mas como é que faz para pensar? E isso é um pouco, pô, a faculdade que eu fiz o ITA, cara. Sim. O que me ensinou lá? A pensar. Sim, sim. Me ensinou a pensar. Você não usa o cálculo, mas o raciocínio lógico do cálculo. Como pensar e tipo assim, olha, esse é o problema. Como é que você vai resolver? Se vira. Ou seja, olha a solução. Perfeito. E para de olhar o problema, olha a solução. É isso. E dá o primeiro passo, cara. 85% das soluções é dar o primeiro passo. Total. Tô afim de fazer, já tô na metade Você do tá caminho. afim de fazer? Se você não tá afim, como o Douglas falou aqui, nem sai. Nem sai, vai perder Então, assim, teu tempo. Quer fazer? Faz. Dá pra fazer. Ah, mas não é nota 10. Cara, você não precisa de 10 pra passar. Você fez ITA, no mundo real 70% é 100, né? Porque ninguém faz. engenheiro na rua fala, ó, 70% é 100, porque ninguém entrega 100%. Mas eu acho que é aquela coisa de desmistificar, né? Outro dia a gente tava vários colegas e virando pros filhos e falando assim, ó, você quer chegar no mesmo resultado? Você não precisa fazer. Dá pra você chegar no mesmo resultado. Você gastou muita energia pra chegar ali. É muito diferente, exato. Mas é isso. Show. Maravilha, brigadão. Obrigado, cara. Bora.